Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Feche seus olhos, Senhor. Te agradecemos por esse domingo, ó Deus, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, na Tua presença e de ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz. Nesse momento, fala conosco, fala aos nossos corações. Queremos ser renovados, fortalecidos. Queremos, ó Deus, e necessitamos da resposta. Ó Deus, precisamos de Ti. Perdoa os meus pecados, os meus erros, enche-me de Ti, do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra, que vem do Teu coração para a Tua igreja. Que eu diminua e o Senhor cresça. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. A partir do versículo 16, Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele está dizendo sobre o viver pela fé. É o título que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca aqui antes, na minha Bíblia, do versículo 16. Viver pela fé. Porque nós olhamos nesse versículo 16, nós não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Muitas vezes vemos pessoas desanimadas, vemos cristãos, crentes, desanimados por causa das lutas, das adversidades da vida. Jesus, ele ensinou isso. No mundo nós teremos aflições, teremos dificuldades, mas ele nos ensina a ter o bom ânimo. Você conhece as palavras de Jesus. E aqui Paulo ele está escrevendo à igreja de Corinto exatamente isso. Não desanimamos. Vivemos em uma época que muitos ao nosso redor estão desanimando. Muitos estão apostatando da fé. Muitos estão deixando com que o amor se esfrie. Muitos estão se desviando. Muitos estão tirando a mão do arado. Muitos estão fazendo aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Muitos estão se afastando, se distanciando de Deus. Mas você vem à igreja para zelar pela tua fé. E Deus ele fala, não desanime, porque eu estou contigo aonde você colocar a planta dos seus pés. Por isso Paulo ele fala, não desanimamos. Que você possa viver uma vida cristã assim. Vem a luta, não vou desanimar. Vem a afronta do gigante, não vou desanimar. Vem a ameaça de cair, de ser lançado numa cova cheia de leões, não vou desanimar. Vem a ameaça de ser lançado numa fornalha ardente, não vou desanimar. Que você sabe, você conhece ao Deus Todo-Poderoso que você serve. Não nos isenta de passarmos momentos difíceis, de choro, de dor, que tem que se levantar, tem que resolver, mas não desanime, não fique prostrado. Ser cristão não é sinônimo de ser um perdedor, de viver cabisbaixo, de viver se lamentando, não. Ser cristão é ser mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não desanime, mesmo que o nosso ser exterior venha se desgastar, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então aqui nós vemos dois pontos que nós precisamos entender, compreender e não misturá-los. Primeiro, o nosso ser exterior. A Bíblia muito fala sobre a parte exterior, sobre a carne que se corrompe, que pode ser quebrada, pode ser despedaçada. A parte exterior, a nossa carne. Ainda que venha o nosso exterior ser desgastado, olhando para a parte física, ainda que você venha estar cansado, ainda que você venha estar no seu limite, lembra que o nosso ser interior precisa ser renovado dia a dia. Nosso ser interior, nós vamos falar muito nessa manhã, porque são coisas diferentes. Jesus nos ensina isso. Por exemplo,
Não temer o homem, porque o homem, depois que mata, não pode fazer mais nada com o nosso ser exterior, com a nossa carne. Mas devemos temer a Deus, que pode lançar tanto no inferno, como levar para o céu. E aqui nós vemos, ainda que o nosso ser exterior venha ficar desgastado por causa das lutas, das adversidades, por causa, né, das tormentas que muitas vezes vêm tentando derrubar, virar o seu barco, o nosso ser interior se renova dia a dia. Todo dia é a oportunidade de você se renovar. Como, pastor? Você sabe essa resposta. Como que eu posso me renovar, ainda que o meu exterior venha estar quebrado, ainda que o meu exterior venha estar sendo despedaçado, ainda que o meu exterior venha estar caminhando ao findar dessa vida? Lá dentro você pode ser renovado dia a dia. Orando, lendo a palavra, comunhão com Deus, coração sincero diante de Deus, coração grato diante de Deus, ouvindo a voz de Deus, e aí você vai renovando dia a dia. E o versículo 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Se você olhar, viver com foco nas coisas que você vê, o homem, o corpo, né, o ser exterior que se desgasta, são passageiras. Se colocarmos a nossa esperança nisso, é passageiro. Mas quando nós aprendemos a viver pela fé, é o que vai dizer Hebreus 11. Fé é certeza, convicção de fatos que não se veem, convicção de fatos, né, que você ainda não tocou, não materializou, mas você crê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé, certeza, convicção de coisas que você ainda não viu. Por isso que ele diz aqui, ele vai dizer: não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. E isso é somente pela fé. Ninguém está vendo, mas você pode ver, você pode olhar, você pode contemplar a sua salvação, o seu lugar preparado por Jesus, preparado, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O que temos olhado? Quer viver pela fé? Abacuque capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Porém, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação. É leve, pastor, está doendo muito, mas é momentâneo. Ele mesmo diz aqui, por exemplo, no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque você vai glorificar, vai exaltar o nome dele. Pode ser que você esteja sendo perseguido, mas você não está abandonado. Pode ser que você esteja derrubado. Olha, meu ser exterior está desgastado, eu estou derrubado, mas ele diz aqui: não está destruído. Pode ser que você esteja passando todo tipo de angústia, mas não está ali, está atribulado, mas não está angustiado, está perplexo, porém não está desanimado. Então receba o renovo, receba o fortalecimento. Não desanimamos. É o que ele está dizendo. É uma leve e momentânea tribulação e vai produzir em nós um peso de glória acima de toda comparação. Não olhamos para as coisas que se veem. As pessoas vão olhar para o sofrimento, vão colocar o foco nas perdas, vão colocar o foco na luta, vão colocar o foco no gigante e ninguém vai ousar desafiá-lo. Davi, ele vai olhar para aquilo que ninguém estava vendo. Davi, ele vai olhar através da fé, viver pela fé. Está todo mundo vendo um exército entregue, um exército derrotado, porque ninguém ousava enfrentar Golias. Davi, ele está vendo aquele gigante deitado. Assim como Deus me fez matar um urso, um leão, esse gigante vai ser apenas um dele. Confiar em Deus, viver pela fé. Me deixa, Saul, enfrentar ele. Quem é esse incircunciso filisteu?
Quem é esse problema que está se levantando? Tenha certeza que Deus, ele é muito maior. O problema é muito menor do que o poder de Deus. Não tem como medir o poder de Deus. Não tem entendimento humano, não tem escala humana para medir o poder de Deus. Então ele diz, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas olhe para as coisas que não se veem. Está todo mundo olhando para um lado, aí você está olhando para o autor e consumador da sua fé. Está todo mundo olhando e dizendo que não vai dar, aí você está olhando para o Senhor, que dá a resposta, que dá o resgate, que abre a porta onde ninguém, né, pode abrir, que fecha, e a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. Olhe para o Senhor, olhe para as coisas que não se veem. As coisas que não se veem são temporais, as coisas exteriores são temporais, mas a sua fé você guarda. Você combate o bom combate, vai encerrar a carreira, vai chegar um momento, né, que você fica desgastado, a parte exterior, a carne vai envelhecendo, vai ficando desgastado, mas você tem o renovo dia a dia, momento a momento. Isso é intimidade com Deus. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi, ele vai falar isso. Salmo 27, Salmo 23. Todos os dias, intimidade com Deus, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É dia a dia. Não é algo que você, vou fazer hoje para valer a semana toda. Aí, né, fui domingo, já garanti a bênção da semana toda. É dia a dia. Tem que vir à igreja, tem que buscar, tem que adorar, tem que congregar, tem que vir servir, tem que vir cultuar. Porque em casa a gente assiste o culto, dificilmente você consegue, né, desligar das outras coisas e dificilmente, toca um telefone, parece o seu animal de estimação. Na igreja você consegue cultuar, mas é dia a dia, na sua casa, no seu quarto, é orar e ter intimidade com Deus. Por isso que diz também o texto, deixa aqui aberto, em 2 Coríntios 4, deixa aqui aberto, mas avance um pouco em 1 Pedro capítulo 1, lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Diz assim o versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam como uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Pedro, ele está falando exatamente o que nós acabamos de ler, o que Paulo escreve aos Coríntios. Ele está dizendo, vocês exultam, mesmo que seja necessário por breve tempo, passar por provações. Lemos lá aos Coríntios. É por breve tempo. Mas muitas vezes é necessário passar dificuldades, passamos adversidades, mas lembra que é breve. Lembra que na hora certa, Deus vai estender a mão poderosa e vai fazer essa tempestade ser dissipada. E eu profetizo na minha vida, na sua vida, que grande, grande, grande é a bonança. Porém, ele diz aqui, ainda que seja necessário passar pelo deserto, passar e ser contristado por várias provações, é nela que você vai confirmar o valor da sua fé. Nossa fé tem um valor muito grande. Nossa fé é algo que nós não podemos negociar, é algo que nós não podemos vender, é algo que nós não podemos trocar, é algo que você tem que guardar até o fim. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo diz, você vai combater, eu combati o bom combate, eu encerro a carreira, mas tem uma coisa que eu guardo, que é a fé. E precisamos mostrar, confirmar o valor da fé que nós temos, que é mais preciosa do que as coisas que perecem, do que o ouro perecível. Falamos que muitas vezes a nossa parte exterior está desgastada, ela perece. Mas precisamos olhar para coisas que não se veem.
Por isso que ele diz aqui, mesmo apurado pelo fogo, vai resultar em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E precisamos olhar aquilo que nós não conseguimos ver. Ele vai dizer, mesmo sem tê-lo visto, diz 1 Pedro 1,8, vocês o amam. Pode ser que vocês ainda não temos visto o Senhor, mas pela fé você ama o Senhor. Mesmo não vendo Ele agora, mas você crê no Senhor, é o que ele diz no versículo 8, e exulta isso numa alegria indescritível. Amar a Deus, crer pela fé, fazer como Jesus ensinou a Tomé. Tomé, só porque você está vendo, você crê. Bem-aventurado aqueles que não veem, mas creram. Você não viu ainda, não contemplou, não viu com os olhos que vão perecer, mas pela fé você vê. Por isso que ele diz aqui, se você quer sair do momento do desgaste e ir para o renovo, tem que passar a ver as coisas pela fé, a ver as coisas que ninguém está vendo, a ver aquilo que não se pode ver. Isso é fé. Principalmente o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Deixando as coisas que para trás ficam e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se não me falha a memória, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Mas ele diz aqui, exulta numa glória indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então ninguém está vendo, você não está vendo uma maneira física, mas pela fé, você ama Cristo, você crê em Cristo, você serve a Cristo e você vai obter o alvo da sua fé. Tem bênção, tem milagre na nossa caminhada aqui. Jesus veio para dar vida, vida em abundância, mas principalmente a nossa salvação, a salvação da alma. E voltando a 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler novamente o versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E o capítulo 5 ele vai dizer, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejamos muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então a nossa casa terrestre, nosso corpo, como nós lemos ali, o nosso ser exterior, ainda que venha ser desfeito, ainda que venha perecer, ainda que venha morrer, você tem da parte de Deus algo maior, você tem um edifício que não é feito por mãos humanas, você tem a salvação. Nesse tabernáculo, nessa casa, nesse corpo, gememos, choramos, né? Padecemos, passamos lutas, mas você tem uma habitação celestial preparada para aqueles que creem, para aqueles que confiam. Estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, mas precisamos estar atentos, não sermos encontrados nus, não sermos encontrados, né, sem as vestes, com qualquer maneira, mas vestidos. Não podemos ser encontrados de qualquer maneira, vestidos, vestes alvas, vestes brancas. Pessoas que na caminhada aqui andaram com Deus, viveram com Deus, buscaram a Deus. E o mortal será absorvido pela vida. Jesus é a ressurreição e a vida. João 11, 25, aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Então viva em paz, viva descansando no Senhor, porque nele você tem paz, você tem alegria para a sua alma. Jesus, ele disse, vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado, está desanimado, vinde a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E o alívio, a paz, a verdadeira paz é ter a certeza
ter essa confiança que ele diz aqui no versículo 6, por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. O mortal será absorvido pela vida, e temos essa confiança enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Mas quando perecermos, quando morrermos, ou Jesus voltar antes, você vai estar na presença dEle, você vai estar diante dEle, vai estar naquele edifício preparado não por mãos humanas, desfrutando da salvação, da vida eterna prometida por Jesus. O que Jesus muito falou foi da vida eterna. Quando você lê João, como Jesus falou da vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. E é pela fé. Por isso ele diz, versículo 7 de 2 Coríntios 5, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Se você quer sair do desgaste exterior, do homem exterior, do ser exterior, e ir para esse renovo de dia a dia, para que o seu interior seja renovado, seja fortalecido dia a dia, tem que andar por fé, tem que viver por fé. Como está a nossa caminhada e como fazer isso? Olhando para as coisas que se veem ou olhando através da fé? Por isso que ele diz, e não pelo que vemos, andamos por fé. Tem gente que quer andar pelo que vê, tem gente que confia apenas naquilo que vê, nos números, nas probabilidades, nos laudos, na perícia técnica. São coisas importantes, não é para negligenciar isso. Buscar um acompanhamento médico, buscar promover a sua saúde, cuidar de si mesmo, tudo isso é fundamental. Mas estamos falando de algo além, estamos falando de algo que transcende olhar, ver aquilo que não vemos. Parece um paradoxo, parece que é algo que nos confronta, parece que é algo que ver aquilo que ninguém está vendo. Isso é andar pela fé. Por isso você vai declarar nessa manhã o versículo 16, por isso não desanimamos, e vai declarar o versículo 7 do capítulo 5, eu ando por fé e não por aquilo que eu vejo. E viver assim, você não vai desanimar. Porque se você andar apenas no patamar das coisas naturais, apenas no caminhar das coisas naturais, e abdicar da fé, certamente vai chegar o momento da queda, certamente vai chegar o momento que não vai saber qual é a direção. Precisamos andar pela fé e não pelo que vemos. O que é andar pela fé? Para sair do desgaste e ir para o renovo de dia a dia. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai te renovar dia a dia, mas para isso tem que andar por fé, tem que viver pela fé, tem que fazer aqui, como diz o versículo 8, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. A nossa prioridade é Deus. Paulo vai dizer isso. Quem dera eu pudesse ir agora, mas ainda tenho muito para fazer. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A prioridade é Deus, não são as coisas desse mundo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, viver pela fé, andar pela fé e não pelo que vemos. E eu trago essa reflexão nessa manhã. Queremos as bênçãos, queremos o milagre. Está tudo bem, pastor, não estou passando provação nenhuma, glória, mas quer que continue assim? Quer viver com a certeza da sua salvação? Viva pela fé, não pelo que vê. As pessoas querem ter uma caminhada e muitas vezes dizem cristãs pelo que veem. Querem mensurar, comparar a uma fé verdadeira, genuína, aquilo que elas possuem materialmente. Aos cargos humanos, posições humanas. Se você tem fé, você não fica enfermo. Se você tem fé, você vai ter muitas coisas materiais. E misturam as coisas.
Eu tenho fé, sim, que se Deus quiser, Ele vai dar como lhe aprouver. Vai abençoar a sua vida material, financeira, profissional, como lhe aprouver. Deus multiplica, amém. Mas também Deus prova, como acabamos de ler aqui. Se é o momento da provação, que você possa mostrar o valor da sua fé. Vale mais do que ouro que é perecível, que pode ser ali, refinado, trabalhado, derretido pelo fogo. E a sua fé é algo que você não pode negociar. É viver pela fé, não pelo que vemos, mas por aquilo que Deus quer de melhor na minha vida, na sua vida. É viver pela fé. Está todo mundo falando, olha, é melhor ir por ali, é melhor voltar e se entregar de novo a Faraó, é melhor se dobrar e adorar essa estátua de ouro, senão a gente vai para a fornalha ardente. Daniel, não ora não, é melhor você parar de orar por um período, porque senão tu vai para a cova dos leões. Está todo mundo vendo isso. Mas pela fé, você está vendo que sua vida agrada a Deus, suas escolhas agradam a Deus. Mas pastor, é cultura... É cultural, vamos para essa festa. Está todo mundo indo, olha, observa, não tem problema nenhum. Pela fé, eu quero fazer e escolher o que agrada a Deus. Mas pastor, não tem problema, é só uma vez. Vou experimentar. O risco que vai correr de um abismo chamar outro abismo, de ser gerado um vício, de ser o pontapé para estar no lamaçal, para estar na rua, para estar dominado. Por isso que é melhor ver aquilo que ninguém está vendo. É melhor viver pela fé. Eu vivo, eu ando por fé, não pelo que vê. Ainda que a multidão esteja vendo algo, veja aquilo que agrada a Deus. Ainda que tenham milhares, por exemplo, Elias no Monte Carmelo, tu chega ali, vários profetas de Baal, vários profetas de Azerá, ao total, se não me falha a memória, 850, porque eram 400 de Baal, 450 de Azerá, ou vice-versa, mas Elias sozinho do outro lado, só que ele não estava sozinho. Quem olhava para Elias, sem olhar pela fé, olhava aquilo que via. Peraí, a maioria está ali. O fogo vai descer ali. O certo está ali. Um homem sozinho, isso é olhar natural. Só que aí pela fé, Elias ele vai falar, ele vai orar, ele vai restaurar o altar, ele vai falar, Senhor, Deus diante de cuja face eu estou. Ele ora, ele clama, Senhor, responde-me, para que esse povo veja que Tu és Deus. Elias está vendo o que ninguém estava vendo. Chega um momento que as pessoas olham, os profetas de Baal se machucando, se mutilando, clamando, e ninguém via nada. Apenas pessoas gritando, apenas pessoas. Mas chega um momento que, por causa da fé de um homem, que via aquilo que ninguém entendia, via pela fé. Sabe por quê? Elias, para restaurar aquele altar, ele manda derramar sobre ele o que tinha de mais precioso naquela época, que era água. Era um período de seca, 3 anos de seca, vidas morrendo, animais morrendo. Elias pega lá naquele monte, lá naquele deserto, manda trazer um cântaro, pode jogar, pode derramar, entregar aquilo. Todo mundo está vendo o quê? Um desperdício. O que mais nós precisamos é de água. Esse homem, esse louco vai derramar água aqui, estamos num período de seca, vai derramar água no altar. Um cântaro, uma quantidade muito grande. Daqui a pouco ele vai, manda trazer outro. Daqui a pouco ele vai, manda trazer outro. Ao olhar da fé, as pessoas estão vendo desperdício. Ao olhar natural, as pessoas estão vendo desperdício. Mas ao olhar da fé, Elias está vendo o que ninguém estava vendo. Elias está vendo o fogo descendo, lambendo, consumindo a água, consumindo aquele altar. Que você possa viver pela fé. Que nós possamos viver, não pelo que vemos, mas crer, confiar nas coisas que são eternas. Por isso que ele diz aqui, versículo 9, é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes,
porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Estaremos um dia no tribunal, que possamos estar ali como o Senhor, como nosso amigo, advogado, para ouvirmos: vinde bendito do meu Pai, e não como sermos sentenciados a ser colocados à esquerda, a ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Mas, Senhor, no teu nome fizemos isso, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome curamos, no teu nome... Apartai-vos de mim. Porque ele diz: cada um vai comparecer diante do tribunal de Cristo e vai receber segundo o bem ou o mal que tiver feito. Eclesiastes 12 é muito claro: Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 12 ao 14, que ele vai dizer: o fim, de todo homem, de toda a humanidade, é temer a Deus. Meu desejo nessa manhã é que nós possamos entender, compreender, que o ser exterior vai se desgastando, vai perecendo, vai envelhecendo, vai perdendo as forças, vai perdendo o vigor, mas lá dentro tem algo que ninguém pode tirar de você. Lá dentro, o nosso ser interior tem que se renovar dia a dia, tem que viver pela fé, tem que viver não olhando para as coisas que se veem, mas para aquelas coisas que não se veem, aquilo que só pode ser visto através da fé. E através da fé, eu creio em nome de Jesus que você está vendo a porta abrindo, que você está vendo a salvação chegando na tua casa. Eu creio através da fé. Está todo mundo vendo a perda, está todo mundo vendo o que não dá, está todo mundo vendo, tadinho dele, tadinho, vai ser despedaçado pelos leões, vai ser derrotado, humilhado pelos gigantes, mas Deus pela fé vai te exaltar, vai te capacitar, vai te fortalecer, vai deitar esse gigante, vai fechar a boca desses leões, vai extinguir o poder do fogo, vai cessar a tempestade, vai dar ordem ao mar, vai dar ordem ao vento, e pode preparar, meu amado irmão, porque você, quando passa a ver as coisas pela fé, grande será a bonança, a tempestade vai ser dissipada e grande será a bonança. Então viva pela fé, saia do desgaste e venha para o renovo, porque o renovo ele é interior. Claro, você vai ter o seu descanso físico, vai renovar as suas forças, mas estamos falando lá dentro. Quantas pessoas com vigor físico, mas paralisadas, porque o interior não se renova dia a dia? Quantas pessoas conseguem fisicamente se locomover daqui para ali, andar, mas lá dentro, presas, estagnadas, atrofiadas, na mente, na alma, passam por aflições internas, passam por depressão, por ansiedade, por coisas que fazem síndrome do medo, do pânico e tantas outras mazelas, porque não se renovam dia a dia no seu interior. Mas que você possa ler a palavra de Deus todos os dias, que você possa ouvir a palavra de Deus todos os dias, que você possa orar todos os dias, ouvir a voz de Deus todos os dias, porque vai se levantar a adversidade, pode se levantar o que for, ainda que o seu exterior possa estar ali deitado, como lemos ali no capítulo 4, ainda que esteja em tudo atribulado, você não vai ficar angustiado, ainda que você esteja perplexo, você não vai ficar desanimado, ainda que seja perseguido, não vai ficar abandonado, ainda que seja derrubado, você não está destruído, ainda que esteja derrubado, deitado, prostrado, ainda que esteja no leito, lá dentro você está adorando, você está glorificando, você está com o coração renovando o seu interior dia a dia, e nada vai tirar a sua fé. Meu desejo nessa manhã, que você e nós possamos viver assim, não olhando para as coisas que se veem, porque a gente olha para o nosso exterior, você olha o espelho, você fica
preocupando, e claro, tem que zelar pela sua carne, sobre o seu corpo, mas olhe para a salvação, olhe para o interior, o ser interior, para a sua alma, e zele para a salvação da sua alma. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus te agradecemos pela tua palavra. Possamos dia a dia renovar e se preocupar com o nosso interior, ter esse renovo interior na nossa alma, no nosso coração. Ainda que o exterior venha estar ficando cansado, venha estar envelhecendo, venha estar perdendo as forças, venha estar, ó Deus, abalado, ainda que o nosso exterior venha estar tombado, venha estar deitado, mas não está destruído, porque o nosso interior, a nossa alma se alegra em Ti, que és o nosso Salvador, e assim sempre renderemos graças, te agradecemos. Cuida de nós, Senhor, vai tocando lá dentro. Tu és o Deus que nos sonda, vai lá dentro, vai lá no mais profundo. De longe o Senhor penetra nos nossos pensamentos, o Senhor sonda o nosso coração, vê se em nós algum caminho mau. Ó Deus, queremos ter esse renovo dia a dia. Nosso ser interior, precisamos trabalhar ele dia a dia, porque o exterior, ainda que venhamos cuidar, ele é, ó Deus, perecível, mas o interior, ó Pai, no qual temos a nossa fé, jamais seja abalado, jamais venhamos apostatar da fé. Assim, em nome de Jesus, oramos, clamamos. Eu profetizo na vida da Tua igreja, Senhor, o renovo interior, a paz, a alegria interior, o renovo da alma, fortalecimento, Senhor, da alma, a alegria completa sendo restabelecida. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos passar a ver pela fé, aonde ninguém está vendo, nós possamos ver que o Senhor está à frente, está no controle de tudo, de todas as coisas. Assim, ó Deus, oramos, opera milagres, vem, ó Deus, com milagres. Se alguém pedindo por uma cura, tira, Senhor, estende a Tua mão poderosa, envia o anjo, que haja cura, retira a enfermidade, toca na imunidade, toca, Senhor, na mente, na alma. Se alguém precisando de uma porta, se alguém está a se abrir, se alguém está clamando, ó Deus, pela paz na sua casa, no seu lar, vem, ó Deus. Se alguém orando por um ente querido, por um filho, por um irmão, por algum familiar, que haja salvação. Tira, Senhor, desse mundo, do vício, das drogas. Traz para a Tua presença, para a Tua casa. Assim oramos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Pela fé, diga assim: por isso não desanimamos.